Todo dia eu vejo um vídeo sobre o custo de vida nos Estados Unidos em comparação com o Brasil. Fala-se muito sobre poder de compra, mas há uma coisa que eu quase nunca escuto: a grande diferença entre vir para os Estados Unidos como turista e morar definitivamente, e no meio do caminho, passar uma temporada. E essas diferenças não estão só no tempo da viagem, e nem apenas no tipo de visto. A diferença principal está na forma como a pessoa se relaciona com o país e com a sociedade. Como turista, as pessoas vêm passear, visitar parques, conhecer restaurantes como Olive Garden, fazer compras no Outlet ou no Walmart, geralmente, descansar e depois voltar para a própria realidade, geralmente com um celular novo. Passa por aqui, consome uma experiência e vai embora. É uma viagem de cruzeiro, por exemplo. Morar já significa outra coisa. É entrar no dia a dia local com força. E quanto mais rápido aceitar a nova vida como ela é, mais fácil vai ser. Entender como as coisas são organizadas, como as regras são aplicadas, os processos funcionam e como as pessoas se relacionam diferente do Brasil. E é aí que muita gente sente o impacto real da mudança. Quem mora aqui precisa lidar com a documentação, contrato, escola, seguro, banco, imposto, histórico financeiro, endereço, tudo diferente. Não é uma sociedade que funciona bem na informalidade. Por exemplo, você sabia que uma briga entre adolescentes pode levar até os pais para a cadeia? Perdeu algum prazo? Já era. É uma sociedade na qual o sistema, o documento, os procedimentos têm muito peso. No Brasil, a gente está acostumado a resolver as coisas com mais flexibilidade. Aqui, essa flexibilidade costuma ser bem menor. Eu vejo isso no meu dia a dia, tanto como imigrante como como advogado. Não se iludam, não sou só eu. Essa diferença é tão grande que as próprias comunidades brasileiras interagem de uma forma diferente. Porque quem está aqui por um período de tempo ainda vive uma realidade muito provisória. Ainda não assumiu por completo o peso das decisões de longo prazo, não se posiciona da mesma forma diante do trabalho, da estabilidade, da rotina, da educação dos seus filhos, da integração real com a sociedade americana. Já que mora aqui de forma definitiva, não está vivendo uma fase, ela está na verdade construindo a própria vida e dos seus filhos. Isso muda muito mais do que vocês imaginam. Mudam como interage com as coisas, como pensa, como gasta o seu dinheiro, como se relaciona. Porque quem está aqui só de temporada, muitas vezes ainda vive uma lógica mais transitória, mais voltada para resolver o presente, não se preocupando tanto com relacionamentos futuros. Já quem mora aqui dentro de verdade, começa a selecionar melhor as relações, a convivência e as referências, porque sabe que, na comunidade, no contexto, isso não é só companhia geral. É a construção de uma rede de apoio, a leitura de um caráter, a reputação. Tudo isso influencia na sua vida prática. Por isso essa distinção acaba sendo percebida no convívio. As pessoas notam quem está apenas passando por uma experiência e quem está realmente construindo uma vida. Notam quem ainda vive no improviso de transição e quem já assumiu o compromisso com a estabilidade, com a responsabilidade da permanência. E isso interfere sim na confiança, na profundidade das relações e até mesmo na forma como os próprios brasileiros se aproximam uns dos outros. Porque no fim não é só uma diferença de tempo, é uma diferença de postura. E essa diferença também aparece no ambiente de trabalho. Quem vem como turista observa uma cidade funcionando, mas quem vem morar precisa se adaptar à cultura do trabalho deste lugar. E é aí que em muitos contextos essa cultura é ainda mais objetiva, direta e centrada na responsabilidade individual. Horário, constância, postura, entrega, compromisso, tudo isso pesa muito. E em uma relação mais pessoal e relacional como a brasileira, o ambiente tende a separar mais a vida pessoal da profissional. A pessoa pode ser educada, correta e respeitosa sem criar qualquer proximidade. Na convivência social, a diferença também é forte. No Brasil, de forma geral, as relações costumam ser bem mais espontâneas, calorosas e presentes. Família, vizinho, parente, todo mundo participa da vida um dos outros. Existe mais visita, mais contato, mais trocas, envolvimento no cotidiano. Nos Estados Unidos, a dinâmica costuma ser mais reservada. As pessoas respeitam espaço, mais limite, mais privacidade. Você pode sentar do lado de uma pessoa o ano inteiro e nunca trocar uma palavra com ela. Uma diferença que muita gente só percebe quando vem morar nos Estados Unidos é que, em geral, as pessoas respeitam muito a vida privada umas das outras, mas cuidam delas também. Não existe tanta interferência espontânea na rotina pessoal como acontece no Brasil, mas isso não significa falta de atenção. No convívio do dia a dia, no bairro, no trabalho, na comunidade, em vez de uma relação mais pessoal e relacional, como muitas vezes se vê no Brasil, o ambiente tende a separar mais as pessoas do dia a dia. A pessoa pode ser educada, correta, respeitosa, sem criar necessariamente uma proximidade rápida. Você pode sentar do lado de uma pessoa o ano inteiro e nunca trocar uma palavra com ela. Na convivência social, a diferença também é forte. No Brasil, de forma geral, as relações costumam ser mais espontâneas, mais calorosas, mais presentes. Amigos, vizinhos, todo mundo participa da vida um dos outros. Existe mais visitas, mais contato, mais troca, mais envolvimento no cotidiano. Nos Estados Unidos, a dinâmica costuma ser mais reservada. Não é que nos Estados Unidos não possuam vizinhos xeretas ou fofoqueiros. A diferença é que as pessoas respeitam mais o espaço, mais o limite e a privacidade.
Eles xeretam, mas não contam pra você. Uma diferença que muita gente percebe quando vem morar aqui é que, em geral, as pessoas estão mais focadas na vida privada. Não existe tanta interferência espontânea na rotina pessoal. Não há aquele pedido de, fica mais um pouquinho. Mas isso não significa falta de atenção. No convívio, no dia a dia, no bairro, no trabalho, nas comunidades, as pessoas observam o comportamento e a responsabilidade e a constância. Percebem quem realmente trabalha, quem cumpre a palavra, quem cuida da própria vida com seriedade e quem transmite confiança. Ou seja, existe menos invasão da vida pessoal, mas existe uma leitura social do caráter através das atitudes. E esse é um ponto importante, porque muita gente confunde reserva com frieza. E nem sempre é isso. Em muitos casos, o que existe é uma forma diferente de convivência, menos invasiva, menos espontânea, menos íntima no começo, mas ainda assim atenta ao seu comportamento e à reputação pessoal no dia a dia. Na vida familiar, o contraste também é grande. No Brasil, muitas famílias vivem com mais proximidade física e emocional. Pais e filhos, avós costumam ter contato mais frequente e muitos morando tudo na mesma casa. Nos Estados Unidos, a lógica da vida adulta costuma ser extremamente independente. Os filhos crescem e já com 18 anos vão morar em outra cidade ou até mesmo em outro estado. A autonomia é incentivada logo cedo. Não é que a família não seja importante, mas a convivência tende a ser menos constante no dia a dia. Para quem imigra, isso pesa. Porque não é só uma mudança de endereço, é uma mudança na forma de viver os vínculos. Na criação dos filhos, essa diferença também aparece. Muitas famílias contam até com uma rede de apoio mais próxima. Avós, tios, parentes, amigos, todos costumam participar da rotina dessa criança. Nos Estados Unidos, a vida familiar tende a ser mais organizada em torno da agenda, do compromisso, da rotina escolar e da responsabilidade dos pais na independência dos filhos. Quem vem morar precisa entender como a escola funciona, como é a participação da família, como são os horários, como são as exigências e como essa estrutura afeta a rotina da casa. Outro ponto importante é a relação com a lei, com a regra e com a consequência. No Brasil, culturalmente, ainda existe aquela tolerância a pequenos atrasos, informalidades, ajustes de última hora e tentativas de resolver a questão na conversa. Nos Estados Unidos, nada disso existe. Em muitos contextos, a tendência é que essa regra tenha mais peso e qualquer tentativa de burlar o sistema seja considerado crime. Isso vale para escola, trabalho, contrato, prazo, pagamentos, trânsito e obrigações formais. Quem vem morar precisa entender que a sociedade americana costuma cobrar mais o cumprimento objetivo e menos a adaptabilidade. Isso porque morar nos Estados Unidos não é prolongar uma viagem, não é transformar férias em rotina, não é apenas passar mais tempo no mesmo lugar, é aprender a viver dentro de uma outra lógica social. E é por isso que a decisão de morar fora precisa ser tratada com tanta seriedade. Não adianta querer recomeçar com os mesmos atos. Isso pode inclusive gerar consequências ainda piores do que no Brasil. Para viver aqui de verdade, a pessoa precisa entender que ela tem que estar preparada para se adaptar a uma cultura mais objetiva, mais individualizada e em muitos aspectos mais exigente com relação à sua responsabilidade pessoal. Então, antes de pensar em morar nos Estados Unidos, pergunte-se: eu estou realmente preparado para viver dentro desse contexto novo? Porque visitar é um evento, morar é a adaptação da rotina. Visitar é passar por um país, já morar é aprender a viver dentro dele.